Vamos lá, como que é o setup 9.1 de Larry Williams? Tá. Ele é um setup que normalmente funciona em time frames maiores, por exemplo, 1 hora, 4 horas, uma semana, se você for fazer swing trade. E ele consiste no rompimento da média de 9 períodos, média exponencial de 9 períodos. Tá? Como é que funciona então? Eu vou pegar o exemplo desse candle aqui, ó, que está rompendo para cima a média de 9. Lembrando que quando se fala em rompimento, não basta, nesse setup pelo menos, não basta ele só romper como ele fez aqui. Ó. Rompeu e já voltou. Não, ele tem que romper e fechar lá no outro lado da média. Tá? Ele não basta só cruzar, ele tem que fechar. Fechou no outro lado da média, caracteriza um rompimento. Tá? No caso, aqui neste caso deste candle aqui, como ele rompeu para cima, ele vai sinalizar um sinal de compra. Tá? Então, como é que funciona? Quando ele fecha o candle que rompeu a média, o robô vai colocar um ponto acima da máxima daquele candle, ele vai colocar uma ordem de compra. Um ponto acima, ó. Tá. E aí o próximo candle efetua a compra. E o stop loss ele vai ficar um ponto abaixo da mínima do candle que caracterizou a compra. Tá? Então ele vai ficar aqui. Digamos, fechou o candle, ele vai colocar aqui, vai pendurar uma ordem de compra e vai botar o stop loss um ponto abaixo da mínima. A ordem de compra é um ponto acima da máxima. Se for venda, ele vai fazer o contrário. Deixa eu ver uma venda aqui, ó. No caso, quando ele cruzou este candle aqui, ó, tá? O que ele teria feito? Ele ia colocar uma ordem de venda, ele ia pendurar uma ordem de venda. Lembrando que quando a gente fala pendurar, essa ordem ela só é ativada quando o preço passa por ela, quando o preço rompe ela. Se o preço não chegar lá naquele nível onde a ordem foi pendurada, ele não abre a operação, tá? Então, nesse caso, ele iria pendurar uma ordem de venda um ponto abaixo da mínima. Por quê? Porque ele rompeu para baixo e não para cima. E o stop loss ficaria um ponto acima da máxima. Tá? Aí, Luiz, mas o que acontece se ele fechar o candle muito próximo da máxima? Ele não ter pavio, ele fecha e o fechamento já é a máxima dele. O que o robô faz? O robô faz algumas verificações, tá? Ele pendura a ordem de compra e ele verifica se ela realmente está pendurada. Se ela não está pendurada, ele vai colocar no preço ASCII. Ele vai tentar pendurar a ordem exatamente no preço ASCII, que vai estar a operação. Para quem não lembra o preço ASCII, deixa eu mostrar aqui. Ó, tá vendo que tem esse spread aqui, ó. Esse daqui é esse de cima é o ESC. Então, quando você vai efetuar uma compra a mercado, você quer comprar agora, você efetua uma compra a mercado. Você vai comprar nesse preço aqui, ó. E quando você quer fazer uma venda a mercado, você vai vender nesse preço, que é o bid. Então, por exemplo, fechou naquela situação, o robô o candle rompeu a média e fechou e não teve pavio. Então o fechamento dele já é máxima. Então o robô vai fazer uma verificação. Ó, digamos, ele fechou aqui. Ó. O robô não tem como pendurar uma ordem dentro desse spread. Então quando ele rompe e fecha já e o fechamento é a máxima, o robô pendura a ordem no preço ASCII, que é esse preço aqui. Ó. E aí ele faz outra verificação para verificar se ele realmente conseguiu pendurar essa ordem ali. Se ele vê que ele não conseguiu, ele vai efetuar a compra a mercado. A mesma coisa na venda, ele vai efetuar a venda a mercado. Tá? Então vamos voltar para lá. Beleza, comprei. O robô comprou aqui. Eu vou botar uma linha de aqui, ó, vai ser. Aqui ele efetuou a compra. Vou até botar aqui verde para ficar mais detalhado. Ó. Efetuou a compra.
Aí o que que acontece? Aqui foi o stop loss, que foi um ponto abaixo da mínima. Tá, foi aqui embaixo, um ponto abaixo da mínima, e a compra um ponto acima da máxima. Aí o que que acontece? Subiu, 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 foi subindo e o stop loss ficou. Qual é o momento em que ele movimenta o stop loss? Tá? Lembrando que se subiu, o preço subiu 500 pontos, deixa eu ver aqui, opa, aqui já foi para mais, ó. 3, 4... Vamos pegar o time frame, aqui, ó. Se o preço subir 500 pontos, que aqui no gráfico ele é equivalente a 5.000 pontos, ó, ele vai fazer o que? Ele vai acionar o break-even. O que é o break-even? É você sair no 0 a 0. Você colocar o seu ponto de risco zero. Risco zero. Fala em break-even, lembra risco zero. Tá? Ele vai fazer isso aqui, ó, vai trazer o stop loss exatamente no ponto de entrada. Ou seja, a partir do momento que ele percorreu 500 pontos, ou 5.000 pontos no gráfico ali, ó, ele vai acionar o break-even e o stop loss vai ficar no 0 a 0. Beleza. Até aí o gráfico andou, e aí o que acontece? Quando que ele vai movimentar o stop loss de novo? Ele vai movimentar a partir do momento em que houver um rompimento da média para o lado contrário da operação. Ó, presta atenção. Ele vai movimentar o stop loss a partir do momento que aconteceu um rompimento da média para o lado contrário da operação. Então, se aqui nós estamos numa compra, ele tem que ter o rompimento para o lado contrário. Lembrando que o rompimento não é ir para o outro lado da média e voltar, que nem aconteceu nesse candle aqui. Ele tem que romper e fechar no outro lado. Tá? Ele tem que fechar no outro lado. Então, a partir do momento que ele fechou no outro lado, ele vai movimentar o stop loss para a mínima daquele candle, né, que fechou cruzando a média, certo? Então, aí ele movimenta o stop loss, ele bota o stop loss no lucro, um ponto abaixo da mínima do candle que rompeu. Nesse caso, deixa eu tirar o lápis. Nesse caso foi este candle aqui, ó. Ó, este candle aqui, ó. Ele rompeu, ele fechou abaixo da média, ó. Pode ver que aqui tá, ele está bem pequeno ali, mas ele fechou abaixo da média, então ele movimentou o stop loss para mínima. Se fosse este candle aqui, ó, digamos que ele não teve nenhum rompimento, nenhum fechamento abaixo da média aqui. O que ele faria? Ele colocaria um ponto abaixo da mínima desse, ó, porque esse realmente rompeu e fechou abaixo da média, entende? E aí ele faria uma espécie de trailing stop, né? Não é o trailing stop, né? Porque todo mundo conhece o trailing stop como ir acompanhando, né? Mas ele é como se fosse um trailing stop, só que ele vai fazer somente nos rompimentos das médias, tá? Como por exemplo foi nesse candle aqui, ó. Deixa eu excluir aqui. Excluir, vamos lá. Ó, fez a compra um ponto acima. Ele fechou no outro lado, ele pendurou a ordem, e essa setinha aqui, ó, quer dizer que ele fez a compra ali. Então o stop loss foi colocado aqui, ó, um ponto abaixo da mínima desse candle ali. Opa, não quer ficar ali. Um ponto abaixo e o ganho. Aí o que acontece? Subiu, subiu, e esse candle aqui, ó, ele fechou abaixo da média. Então ele arrastou o stop loss para um ponto abaixo da mínima deste candle aqui, ó. Vamos lá. Ó, e aí, isso depois do fechamento, né? No fechamento desse candle ele arrastou o stop loss para cá, e nesse candle aqui ele acabou pegando o stop loss no lucro, certo? Então é assim que funciona
o setup 9.1. Tá? Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de venda. Vou pegar um exemplo bom de venda. Ó, este aqui, ó. Tá vendo este candle aqui, ó? Ah, outro ponto importante. Para ele configurar a operação, tanto de compra quanto de venda, a partir do momento que ele rompeu, o robô ele faz duas verificações. Primeiro, se ele fechou no outro lado da média. Segunda verificação, para configurar um sinal de entrada, a média ela tem que apontar para o mesmo lado da operação. Ou seja, se ele fechou para baixo da média, se nesse momento a média está abaixo do candle anterior, entende? Ou seja, a média ela tem que se curvar para baixo para ele configurar um sinal de entrada, senão ele não faz a operação, tá? Se no momento em que ele fecha o candle, essa média aqui tivesse para cima, ele não ia abrir a operação aqui, ele não ia pendurar uma ordem ali, não ia fazer simplesmente nada, entende? Ou seja, essa curva aqui, ó, ela tem que acontecer, tá? Ó, tem que curvar para baixo, entende? Mesma coisa que a gente tinha visto neste aqui, ó, cadê? Ó, a média, apesar de não parecer, mas nesse candle a média estava mais baixo do que neste candle. Neste candle a média estava mais acima do que esse, então ele configurou uma compra. Vamos ver aqui onde que estava. Nesse aqui a gente estava, né? Então aqui o que, que aconteceu? Cruzou, fechou do outro lado, a média também estava apontando para baixo, ele pendura uma ordem de venda um ponto abaixo da mínima e o stop loss um ponto acima da máxima. Caiu, desceu. Ó, pode ver que aqui ele não rompeu para configurar, para movimentar o stop loss. Ele simplesmente fechou abaixo e o outro candle abriu acima. Então ele continuou. E a partir desse momento que rompeu, aí ele movimentou o stop loss para a máxima desse candle. Tá? Ou seja, vamos usar essa setinha aqui, ó, stop loss. Quando abriu a operação, stop loss estava aqui. Opa! Epa! Bichinho teimoso aqui. Ó. Vamos lá, vamos esticar aqui então, já que o negócio está teimoso. Então, um pontinho acima da máxima. E aí, quando houve esse rompimento para cima, ele desceu o stop loss para um ponto acima daquele candle. E aí acabou pegando o stop loss no lucro. Então o robô ele pega muito o stop loss, tá? Além de ter muitos stops mesmo, só que quando você sai no lucro, normalmente é porque ou você pegou o stop loss ou porque você atingiu um alvo, porque o robô ele tem um alvo de 50 mil pontos no gráfico, né? Mas no robô ele está como 500 pontos. Ele tem um alvo de 50 mil pontos de take profit, né? Porque às vezes acontece de ficar 3 dias subindo sem romper a média para baixo. Deixa eu ver se eu consigo achar um dia que foi assim. Ó, esse dia aqui não foi, tá? Mas aqui, vamos ver. Ó, aqui, por exemplo, foi um caso em que ele abriu a operação aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom, aqui é dia 6. 6 do 12, né? Vamos ver, procurar aquele dia lá. Opa, tô indo pro lado errado já. 10, 8, 7, 6, ó. Nesse dia aqui, ó. Ele abriu a operação aqui, um ponto acima. Começou, ó. E lá, vamos pegar aqui, ó. Ele abriu a operação aqui, ó, rompeu, fechou, ele pendurou uma ordem de compra um ponto acima da máxima e pendurou uma ordem de venda um ponto abaixo da máxima. E aí o que acontece? Ele passou para o outro dia
e ele não rompeu nesse intervalo, não rompeu para baixo, ele só rompeu aqui para baixo. Só que o robô ele tem um take profit já definido de 50 mil pontos. Não, ele não chegou a pegar aqui. Sim, pegou lá, ó. Pode ver. 56 foi no máximo lá os 58.107 points. Mais 3%. Ou seja, aqui ele teria pego o take profit. Se não, ele teria saído aqui, ó. Um ponto abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Desse aqui que rompeu para baixo, certo? Então, basicamente é assim que funciona o setup 9.1 de Larry Williams.